Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus pôde gozar as alegrias da criação graças a Maria. Continuando, Maria nos escritos de Luísa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Então Deus pode gozar as alegrias da criação graças a Maria, e por isso que ela foi capaz de conceber a palavra eterna. Minha filha, tenho desfrutado das alegrias puras da criação, os meus jogos inocentes com a criatura, mas a intervalos, não de forma perene. E as coisas, quando não são estáveis e contínuas, aumentam ainda mais a dor e fazem um suspiro mais desfrutá-los novamente. E faria qualquer sacrifício para torná-los permanentes. Em primeiro lugar, desfrutei das alegrias puras da criação quando, tendo criado tudo, criei o homem até quando ele pecou. Pela segunda vez, desfrutamos das puras alegrias da criação quando, depois de tantos séculos, a Virgem veio à luz, veio à luz imaculada. Tendo sido preservada até da sombra da culpa e possuindo nossa vontade em toda a sua plenitude, não havendo nenhuma sombra de ruptura entre ela e nós, entre sua vontade e a nossa. As alegrias, nossos jogos inocentes foram devolvidos a nós. Em seu colo ela trouxe todas as festas da criação, e nós lhe demos tanto e nos divertimos tanto, dando que a cada momento a enriquecemos com tantas novas graças, novas alegrias, novas belezas, que ela não poderia conter mais. Mas a criatura imperatriz não ficou muito tempo na terra, passou para o céu, e não encontramos outra criatura no submundo que pudesse perpetuar nossa diversão e nos dar as alegrias da criação. Em terceiro lugar, desfrutamos as alegrias da criação quando eu, a palavra eterna, desci do céu e tomei minha humanidade. Ah, minha querida mãe, possuindo a plenitude da minha vontade, tinha aberto as correntes entre o céu e a terra. Tinha posto tudo em festa, o céu e a terra e a divindade. Estando em festa pelo amor desta santa criatura, me fez ser concebido em seu seio virginal, dando-lhe a fertilidade divina para me fazer realizar a grande obra da redenção. Se não tivesse existido esta Virgem exaltada, que teve o primado na minha vontade, que fez uma vida perfeita na minha vontade, vivendo nela como se não tivesse a sua, e que com isso estabeleceu a corrente das alegrias da criação e das nossas festas, nunca a palavra eterna teria vindo à terra para cumprir a redenção da raça humana. Você vê como a coisa maior, mais importante, mais satisfatória, aquela que mais atrai a Deus, é viver em minha vontade. Séculos e séculos não foram obtidos. Oh, como minha humanidade, estando na terra e tendo em si a própria vida da vontade suprema, que era inseparável de mim, de forma perfeita e completa, deu à divindade todas as alegrias, a glória, a correspondência de amor de toda a criação, e a divindade sentiu-se tão felicitada que me deu o primado sobre tudo, o direito de julgar a todos os povos. Oh, que bem as criaturas estiveram sabendo que um irmão deles, que tanto os amou e que tanto sofreu para salvá-los, tinha que ser seu juiz. A divindade, vendo todo o fim da criação contido em mim, como se estivesse desnudado tudo, me concedeu todos os direitos sobre todas as criaturas. Mas minha humanidade passou para o céu, e não sobrou ninguém na terra que perpetuasse a vida inteiramente na vontade divina, e que, levando-se acima de tudo e de todos em nossa vontade, nos desse alegrias puras e nos fizesse continuar nossas inocentes diversões com uma criatura na terra. Então nossas alegrias foram interrompidas, nosso jogo cortou-se da face da terra. Vejam, se passaram 20 séculos desde a verdade. As alegrias plenas da criação foram interrompidas, porque não encontramos capacidade suficiente, desapropriação total da vontade humana em alguém, a quem podemos confiar a propriedade da nossa vontade. Agora, para fazer isso,
Tínhamos que escolher uma criatura que fosse mais próxima e gêmea das gerações humanas, que eu tivesse usado minha mãe como exemplo. Eles teriam se sentido muito distante dela. Eles teriam dito como ela poderia não ter que viver a vontade divina se ela carecia de todas as manchas, mesmo a original. Portanto, eles teriam encolhido os ombros e não teriam nenhum interesse na minha vontade. E se eu tivesse dado o exemplo à minha humanidade, eles teriam ficado ainda mais assustados e teriam dito: foi Deus e homem. E sendo a vontade divina sua própria vida, não é surpreendente que ele vivesse na vontade suprema. Portanto, para fazer a minha vontade ter vida na minha igreja, tive que seguir a escala de ainda descer mais e escolher uma criatura entre eles. Então, escolheu Luísa, no volume 16, 22 de 2 de 1924. Deus é perfeito, sabe de tudo, entende tudo, sabe tudo que a gente pensa, como a gente pensa, como a gente... Não tem desculpa, tá vendo? Não tem desculpa para não viver na vontade divina. Jesus, depositado no coração de sua mãe toda a lei evangélica e os bens da redenção. Minha filha, toda a lei e os bens da redenção foram escritos por mim e depositados no coração de minha querida mãe. Era justo que ela, sendo a primeira que viveu na minha vontade, e por isso aquela que me atraiu do céu e me concebeu no seu seio, conhecesse todas as leis e fosse depositária de todos os bens da redenção. E não acrescentei uma vírgula a mais, e não porque fosse incapaz. Ao sair para a vida pública, manifestei isso ao povo, aos apóstolos e os próprios apóstolos, a toda a igreja. Não acrescentaram mais nada ao que eu disse e fiz quando eu estava na terra. Nenhum outro evangelho foi feito, nenhum outro sacramento instituído, mas sempre envolve tudo o que eu fiz e eu disse. Volume 16, no dia 24 de fevereiro de 1924. Maria, vivendo na vontade divina, realizou o maior milagre, atrair a palavra para a terra. Minha mãe também teve minha vontade como uma vida, apesar da qual o mundo continuou seu curso no mal. Nada foi visto para mudar, nenhum milagre externo foi visto nele, e ainda que ela não fez nada no submundo, ela fez no céu com seu Criador. Com sua contínua vivência na vontade divina, ela formou nela o espaço para atrair o Verbo à terra. Mudou o destino da raça humana. Fez o maior dos milagres que ninguém mais fez ou poderá fazer. Foi um milagre único, transportar o céu para a terra. Quem deve fazer mais? Não precisa fazer menos. Porém, quem sabia alguma coisa do que a minha mãe estava fazendo, o que ela estava fazendo com o Eterno para realizar o grande prodígio da vinda do Verbo no meio das criaturas? Eles só sabiam que ela era a causa. Alguns quando ela me concebeu, muitos quando me viram morrer na cruz. Volume 16, dia 24 de 3 de 1924. Maria foi o ponto de partida da obra do Redentor, porque ela possuía inteiramente. Não coloquei todo o meu ser no seio da minha Mãe Celestial? Eu me tranquei em parte e em parte fiquei no céu? Claro que não. E ao me encerrar em seu seio, não foi ela a primeira que participou de todos os atos do seu Criador e de todas as suas dores, identificando-se comigo para não omitir nada do que eu fiz? Não foi ela o meu ponto de partida de onde saí para me entregar às outras criaturas? Se fiz isso com a minha mãe inseparável para rebaixar o homem e cumprir a minha redenção, não o posso fazer com outra criatura, dando-lhe graça e capacidade de conter em si a minha vontade, fazendo-a participante de todos os bens que contém, para formar sua vida e emergir como uma segunda mãe, para ir no meio das criaturas para me dar a conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, tão na terra como no céu? Você não quer ser o ponto de partida do meu testamento? Mas, ó, quanto custou a minha rainha e minha mãe estar no ponto de partida da minha aparição na terra. Assim custará a você ser o ponto de partida da minha vontade, para que ela apareça no meio das criaturas. Aí a Maria vai aparecer por causa de Luísa. Quem tem tudo para dar, tudo tem que conter. Você não pode dar senão o que você tem. Volume 16, dia 6/6 de 1924. A Imaculada Conceição 3 vezes que ele fala. O teste de Maria desde o primeiro momento de sua concepção. Eu, Luísa, estava pensando na Imaculada Conceição da Rainha e Soberana Mãe.
As qualidades, belezas e maravilhas de sua Imaculada Conceição fluíram em minha mente, uma maravilha que supera todas as outras maravilhas feitas por Deus na criação. Agora, enquanto pensava nisso, dizia a mim mesma: grande é o prodígio da Imaculada Conceição. Mas minha Mãe Celestial não tinha prova em sua conceição. Tudo lhe era favorável, tanto de Deus e como de sua natureza criada por Deus, tão feliz, tão santo, tão privilegiado. Então, qual foi o heroísmo e sua prova? Se o anjo no céu e Adão no paraíso terrestre não estivessem isentos, apenas a rainha de todas seria excluída da mais bela deste. Deveria colocar em sua augusta cabeça a coroa de rainha e mãe do Filho de Deus? Enquanto eu pensava isso, meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, ninguém pode ser aceitável para mim sem uma prova, sem um teste. Se não houvesse testes e provas, eu teria tido uma mãe escrava, não livre. E a escravidão não entra em nossas relações ou em nossas obras, nem pode participar de nosso amor livre. Minha mãe fez sua primeira prova desde o primeiro momento de sua concepção. Assim que teve seu primeiro ato de uso de razão, ela conheceu sua vontade humana de um lado e a divina do outro. Ele foi deixado livre, a qual das duas vontades ela queria aderir. E ela, sem perder um momento e conhecendo todos ao alcance do sacrifício que fez, deu-nos a sua vontade sem querer saber. E nós lhe demos a nossa. Nessa troca de entrega recíproca de vontade de todas as qualidades, da beleza, dos prodígios, dos imensos mares de graça, da Imaculada Conceição, do mais privilegiado entre todas as criaturas. É sempre a vontade que estou acostumada a testar. Todos os sacrifícios, mesmo a morte sem a vontade, me enojariam e não atrairiam nenhum olhar meu. Mas você quer saber qual foi o maior prodígio feito por nós nesta criatura tão sagrada e o maior heroísmo que ninguém pode igualar de uma criatura tão bela? É que a sua vida começou com a nossa vontade. Com ela seguiu e a cumpriu. Portanto, pode-se dizer que ela cumpriu desde o princípio, começou de onde cumpriu. E nosso maior prodígio foi que em cada um de seus pensamentos, palavras, respirações, batimentos cardíacos, movimentos e passos, a nossa vontade é que fluiu nela, para ela, e ela nos ofereceu o heroísmo de um pensamento, de uma palavra, de um sopro, um palpitar divino e eterno operativo nela. Isso a elevou tanto que o que somos por natureza, ela foi pela graça. Todas as suas prerrogativas, seus privilégios, seu próprio eu, a Imaculada Conceição não teria sido nada comparado a este grande prodígio de viver inteiramente na divina vontade. Aliás, foi isso que a confirmou e a tornou estável e forte por toda a vida. Minha vontade contínua, transbordando nela, comunicou-lhe a natureza divina e o recebimento contínuo dela a tornou forte no amor, forte na dor. Diferente entre todas, foi a nossa vontade operando nela que atraiu o Verbo à terra, que formou a semente da fertilidade divina para poder conceber um homem e Deus sem obra humana, e a fez digna de ser a mãe do seu próprio Criador. Volume 17, 12/8 de 1924. Abraçar tudo e poder dar tudo a todos é uma exclusividade de Maria. A igreja inteira depende dela. O que é que se opõe à verdade? Onde isso te exalta tanto? Só porque eu disse que te colocaria ao lado de minha divina mãe? Pois tendo sido a depositária de todos os bens da minha redenção, ela, portanto, a colocou como minha mãe, como virgem, como rainha, à frente de todos os remidos, dando-lhe uma missão distinta, única e especial, que não será outra. Dado a isto, os próprios apóstolos e toda a igreja dependem dela e recebem dela. Não há bem que ela não possua. Todos os bens vêm dela. Era justo que, sendo minha mãe, confiasse tudo e todos ao seu coração materno, abraçando todos e poder dar tudo a todos. Isso é só da minha mãe. Agora, repito-vos que ao colocar a minha mãe diante de todos, depositando nela todos os bens da redenção, escolhi assim outra virgem, que coloquei ao lado dela, dando-lhe a missão de fazer conhecer a minha divina vontade.
E se a redenção é grande, ainda maior é a minha vontade. E como na redenção houve um começo no tempo, não na eternidade, então minha divina vontade, embora seja eterna, teve que ter seu início para se dar a conhecer no tempo. Portanto, uma vez que minha vontade existe no céu e na terra, e somente ela é a única que possui todos os bens, eu tive que escolher uma criatura para quem confiar a ser uma segunda mãe os depósitos de seus conhecimentos. Faz-lhe conhecer as suas qualidades, os seus valores, as suas prerrogativas, para que a ame e guarde com ciúme o seu depósito. E minha Mãe Celestial come, verdadeiramente depositária. Come, nada a ver. E minha Mãe Celestial é a verdadeira depositária dos bens da redenção, é generosa com quem os deseja. Por isso, essa segunda mãe será generosa em dar e conhecer a todos o depósito dos meus conhecimentos, a santidade da minha vontade divina e o bem que quer dar. Como minha vontade vive desconhecida no meio das criaturas, e como desde o início da criação do homem ela suspira, reza, pede que o homem volte ao seu início, isto é, a ela, e que os direitos de sua soberania sobre todas as criaturas. Minha redenção foi apenas uma, e usei minha querida mãe para fazê-lo. Minha vontade também é única e devo usar outra criatura, que colocando-a na cabeça e depositando nela, me servirá para tornar conhecidos os meus ensinamentos e cumprir os planos da minha vontade divina. Então, onde isso está te elogiando muito, quem pode negar que a redenção e o cumprimento da minha vontade são duas missões únicas e semelhantes, e que, apertando as mãos uns dos outros, minha vontade fará com que os frutos da redenção sejam completados e os direitos da criação sejam restaurados para nós, selando o propósito para o qual todas as coisas foram feriadas? É por isso que nos interessamos tanto por esse conhecimento da missão da nossa vontade, porque nada mais fará tanto bem às criaturas como isto. Será o cumprimento e o coroamento de todas as nossas obras. Volume 17, dia 15/4 de 1925. Maria tem a missão única de Mãe de Deus e o ofício de corredentora e nossa Mãe. Minha filha, certas missões e ofícios trazem consigo tais dons, graças, riquezas e prerrogativas que, se não fosse pela missão ou pelo desempenho do cargo, não seria necessário possuir o que se possui e que foi dado pela necessidade de realizar o escritório. Ao lado de mim está minha Mãe do Céu, que teve a missão única de ser a mãe de um filho que é Deus e a função de corredentora da raça humana. Por sua missão de divina maternidade, foi enriquecida com tanta graça, que reunindo tudo das outras criaturas do céu e da terra, nunca poderão igualá-la. Mas não bastava, para atrair o Verbo ao seu ventre materno, ela abraçou todas as criaturas, amou, reparou, adorou a suprema majestade por todos, para que só ela pudesse fazer tudo o que as gerações humanas deviam a Deus. Assim, em seu coração virginal, ela tinha uma veia inesgotável para com Deus e para com todas as criaturas. Quando a divindade encontrou nesta virgem a correspondência do amor de todos, ela se sentiu arrebatada e realizou a concepção do Verbo, isto é, a encarnação. E quando ela me concebeu, ela assumiu a função de corredentora e participou comigo e abraçou todas as dores, as satisfações, as reparações, o amor materno por todos. Portanto, no coração de minha mãe havia uma fibra de amor maternal por cada criatura. Por isso, como verdade e justiça, declarei-a quando estava na cruz, mãe de todos. Ela correu comigo no amor, na dor, em tudo. E ela nunca me deixou sozinho. Se o Eterno não tivesse dado a ela tanta graça para poder receber por si mesmo o amor de todos, ela nunca teria se mudado do céu para vir à terra para redimir a raça humana. Eu nunca teria me mudado do céu para vir à terra para redimir a raça humana. Daí a necessidade, a comodidade de que, pela sua missão de mãe da palavra eterna, tivesse que abraçar tudo e superar tudo, dando um trabalho único. Quando um trabalho é único, segue-se que quem tem essa missão não tem nada a escapar, deve controlar tudo para dar aquele bem que possui. Tem que ser como um verdadeiro sol que pode iluminar a todos. Assim tem sido para mim e minha Mãe Celestial. Agora, a sua missão de tornar conhecida a vontade eterna está ligada à minha e à minha querida Mãe. Volume 17, dia 1º de maio de 1925. A maternidade de Maria
representa a paternidade do Pai Celestial e possui sua onipotência. Uau! A Virgem, com a sua maternidade, que reflete a paternidade do Pai Celestial, nossa, e contém o seu poder para cumprir a sua missão de mãe do Verbo Eterno e de corredentora do gênero humano. Quando olhei para o sol, que só Adão e Eva desfrutavam com tanta luz, olhei também para todos os seres vivos e, vendo que aquela luz era para servir a todos, minha bondade paterna exultou de alegria e foi glorificada em minhas obras. Fiz o mesmo com a minha mãe. Enchi-a de tanta graça que ela pode agradecer a todos sem ficar sem nenhuma. Assim fiz com a minha humanidade. Não há bem que eu não possua. Nela está contido tudo e a mesma divindade, para dá-la a quem quiser. Eu assim fiz com você, coloquei minha vontade em você, Luísa, e com ela me fechei. Coloquei em você seu conhecimento, seus segredos e sua luz. Volume 17, dia 4/5 de 1925. Jesus tratou apenas com Maria a redenção, e depois de fazer tudo nela, se entregou aos outros. Minha filha, é meu costume que a ordem da minha sabedoria eterna manifeste minhas maiores obras primeiro a uma única alma, para concentrar nela todo o bem que meu trabalho contém e resolvê-lo somente com ela, como se nenhuma outra existisse. Quando eu faço isso, de tal forma que posso dizer que completo meu trabalho nela, tanto que nada deve faltar. Então, o faço fluir como um imenso mar em favor de todas as criaturas. Eu fiz isso com minha Mãe Celestial em primeiro lugar, tratei com ela, de você para você, a obra da redenção. Nenhuma outra criatura sabia sobre isso. Ela se preparou para todos os sacrifícios. De você para você, tá estranho isso aqui. Em primeiro lugar, tratei com ela, de mim e para mim, a obra da redenção. Deve ser isso. Nenhuma outra criatura sabia sobre isso. Ela se preparou para todos os sacrifícios, para todos os preparativos necessários para me trazer do céu à terra. Fiz tudo como se fosse o único redimido, mas depois de me dar a luz, para que todos pudessem me ver e levar os bens da redenção. Assim será com minha vontade, quando eu tiver completado tudo em você, de modo que minha vontade triunfe em você e você nela. Então correrá como água para o bem de todos, mas é preciso fazer com que a primeira alma tenha as outras. Volume 17, 25/6 de 1925. Toda a glória de Maria, como mãe e rainha, vem do Fiat, e assim será para a igreja. Mais tarde, me encontrei em um vasto jardim e, para minha surpresa, encontrei a minha rainha e mamãe, que, aproximando-se de mim, me disse: minha filha, venha comigo para trabalhar nesse jardim. Temos que plantar flores e frutos celestiais e divinos. Está quase vazio, e se alguma planta é terrestre e humana. Portanto, é conveniente rasgá-lo para fazer este jardim totalmente do agrado do meu filho Jesus. As sementes que devemos usar são todas as minhas virtudes, as minhas obras, minhas dores, que contém a semente do Fiat Voluntas tua. Não houve nada que eu fiz que não contivesse esta semente da vontade de Deus. Em vez disso, eu teria preferido não fazer nada, em vez de agir ou sofrer sem essa semente. Toda a minha glória, a dignidade de mãe, a alteza da rainha, a supremacia sobre todas as coisas veio desta semente. Toda a criação, todos os seres me reconheceram como dominante sobre eles, porque viram a vontade suprema reinando em mim. Por isso, tudo o que eu fiz e tudo o que você fez, com essa semente da suprema vontade, podemos juntas e vamos plantar este jardim. Nossa, que lindo! Volume 17, 2/8 de 1925. A Santíssima Virgem encheu o céu e a terra com amor, com glória e a gratidão que todos devemos a Deus. Essa falta de correspondência, de amor a Deus por tudo o que Ele fez na criação pelo homem, é a primeira fraude que a criatura faz a Deus. É usurpar seus dons, se nem mesmo reconhecer de onde vem e quem é aquele que tanto a amava, a ama, né? É por isso que é o primeiro dever de toda criatura, e este dever é tão indispensável e importante, que é aquela que levou a nossa glória, nossa defesa, nosso interesse, nada fez senão passar por todas as esferas,
da menor coisa criada por Deus às maiores, que imprima sua correspondência de amor, glória e gratidão por todos e em nome de todas as gerações humanas. Ah, sim, foi precisamente minha Mãe Celestial que encheu o céu e a terra com a correspondência por tudo o que Deus fez na criação. Depois dela, foi a minha humanidade que cumpriu este dever sacrossanto que tanto faltou à criatura, com o qual meu Pai Celestial se tornou benevolente para com o homem culpado. Isso foi conseguido com as minhas orações e as da minha mãe inseparável. Você não quer repetir minhas mesmas orações? É mais. Volume 18, 9/8 de 1925. A Assunção de Maria. Foi o triunfo e a festa da vontade divina. Depois pensei na festa da minha Mãe Celestial, na sua assunção ao céu. E o meu doce Jesus, com um sotaque terno e comovente, me acrescentou: minha filha, o verdadeiro nome desta festa, que deveria ser, é festa da vontade divina. Olha o nome de Jesus falando que é festa da vontade divina. Não tem a festa da misericórdia? Então, o dia da Assunção de Nossa Senhora é a festa da vontade divina. A vontade humana foi aquela que fechou o céu, aquela que rompeu os laços com o seu Criador, aquela que fez aparecer as misérias e a dor, aquela que pôs fim às festividades que a criatura deveria desfrutar no céu. Pois bem, esta criatura, rainha de todos, sempre e em tudo fazendo a vontade do Eterno, aliás, pode-se dizer que sua vida era apenas a vontade divina. Abriu o céu, ligou-se ao Eterno e fez isso no céu. As partes voltaram com a criatura. Cada ato que ela faz na suprema vontade foi uma festa que começou no céu. Foram sóis que formei para decorar aquela festa. Foram músicas que fiz chegar para animar a Jerusalém celestial, para que a verdadeira causa desta festa fosse a vontade eterna operando e realizando em minha Mãe Celestial, que operou tantas maravilhas nela, que surpreendeu os céus e a terra. Acorrentou o Eterno com os laços indissolúveis do amor e sequestrou o Verbo ainda no seio. Os próprios anjos, raptados, repetiam entre si: de onde vem tanta glória, tanta honra, tanta grandeza e maravilhas, nunca vistas nesta exaltada criatura? E ainda assim, ela vem do exílio, e surpresos reconheceram a vontade de seu Criador operando e com vida nela, e estremecendo disseram: Santo, 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 honra e glória à vontade de nosso Senhor soberano. A glória aos 3 vezes santo, aquela que fez funcionar esta vontade suprema. Por isso, é sobretudo a minha vontade que foi e é celebrada no dia da Assunção no céu da minha Santíssima Mãe. Foi apenas a minha vontade que a fez subir tão alto, que a distinguiu entre todos. Tudo mais teria sido nada, se eu não tivesse possuído o prodígio da minha vontade. Foi a minha vontade que lhe deu a fertilidade divina e fez mãe do Verbo. Foi minha vontade que a fez abraçar todas as criaturas juntas, fazendo-a mãe de todos e amando a todos com o amor da maternidade divina, e fazendo-a rainha de tudo. Ela o fez governar e dominar. Tudo o mais teria sido como nada, se eu não tivesse possuído o prodígio da minha vontade nela. Foi a minha vontade, gente, é a divina vontade que é a rainha, não é Nossa Senhora, tá? É isso que Jesus está falando claramente, mas a Nossa Senhora é rainha por causa da divina vontade, vocês estão entendendo? Então, é assim, então presta atenção. Foi a minha vontade que lhe deu fertilidade divina e a fez mãe do Verbo. Foi a minha vontade que fez ver e abraçar todas as criaturas juntas, fazendo-a mãe de todos e amando a todos com o amor da maternidade divina, e fazendo-a rainha de tudo. Ela o fez governar e dominar. Tudo mais teria sido como nada. Então, por que Jesus está falando isso? Por que Jesus está falando isso? Porque é para a gente entender que a gente, por mais que Maria seja a primeira de todas e sempre vai ser a nossa rainha principal, né, nós também podemos ser como ela. Isso eu falo sempre, isso aí é a visão que Jesus impregnou na minha cabeça, né, que qualquer pessoa pode chegar ao mesmo patamar de Maria, entre aspas, mas nunca vai chegar igual, porque ela viveu desde o primeiro momento da concepção dela. Ela recebeu pelos méritos de ser mãe de Jesus, né, os méritos de Jesus permitiram isso. Mas nós, quando nós aceitamos viver na divina vontade, nós acabamos alcançando essa glória de Maria junto com ela. Nos tornamos rainhas, também reis na divina vontade.
desde que a gente entenda que sempre vai ser ela que é o depositório, é dela que vai vir essa realidade, né? E não é ela que é a glória, não é a pessoa da Maria humana que vem a glória, sempre é da pessoa da Maria que vem da divina vontade, da divindade de Deus, que atuou nela, pela graça, totalmente graça. Ela, por ela mesma, ela não fez nada, quem fez foi a divina vontade. Então, é isso que Jesus está falando claramente aqui. Ela simplesmente deixou a divina vontade reinar. Ela falou, Fiat, eu não tenho vontade, eu não existo, eu morro para você reinar. Foi isso que ela fez. E a gente pode fazer isso a qualquer momento. A partir de agora, a nossa vida, a gente quer fazer isso, a gente pode fazer, né? Ela a fez governar e dominar. Tudo mais teria sido como nada se não tivesse possuído o prodígio de minha vontade. Foi então a minha vontade que lhe deu essa fertilidade divina e tudo mais, né? Assim, naquele dia, a minha vontade recebeu as primeiras honras e glórias, os frutos abundantes de seu trabalho na criação e começou sua festa ininterrupta para glorificar o que fez na minha querida mãe. E embora o paraíso tenha sido aberto por mim e muitos santos já possuíssem a pátria celestial, quando a rainha foi levada para o céu, mesmo assim a causa primária foi justamente ela, que em tudo cumpriu a vontade suprema e por isso esperaram por aquela que tanto ansiavam. Ela havia honrado e que continha o verdadeiro prodígio da santíssima vontade, fazer a primeira festa à vontade suprema. Como ela exaltou todo o céu, abençoou e louvou a vontade eterna. Quando viu esta rainha sublime, né, na sua divindade, pela graça, que ela era divina pela graça, pela divina vontade, sublime entrar no céu, no meio da corte celestial, toda rodeada pelo sol eterno da vontade suprema, eles, os santos que já estavam lá, viram tudo resplandecente com a potência do supremo Fiat. Não tinha havido sequer um batimento cardíaco nela que não imprimisse o Fiat. E atônitos, olharam para ela e disseram, sobe mais alto, é justo que aquela que tanto honrou o supremo Fiat de Deus, pelo qual estamos na pátria celestial por causa disso, tenha o trono mais alto e seja a nossa rainha e a maior honra sua, né? E a maior honra de Deus é a mãe ser glorificada e glorificar a vontade divina. Então, volume 18, 15/8/1925. A verdadeira morte de Maria rendeu sua vontade como morta nas mãos de Deus. Encontrando-me em meu estado normal, minha pobre mente estava em uma atmosfera muito elevada. Pareceu-me ver a divindade e em um joelho do Pai Celestial, minha rainha e mãe morta, como se não tivesse vida. Eu, pasma, pensei comigo mesma, minha mamãe está morta. Mas que morte feliz é morrer no colo do nosso Criador. Mas olhando mais de perto, vi que era sua vontade, que estava separada do corpo, nas mãos do Pai Divino. Fiquei atônita e não sabia como explicar o que vi. Mas uma voz que veio do trono divino disse, esta é a escolhida entre todos os escolhidos. Ela é a toda bela, ela é a única criatura que nos deu a sua vontade. E a deixou morta aqui, no meu colo, em minhas mãos, e nós lhe demos, nossas mãos, ele fala, e nós lhe demos um presente de nossa vontade. Não poderíamos dar a ela um presente maior, porque ao adquirir essa suprema vontade, ela tinha o poder de trazer a palavra à terra e realizar a redenção da raça humana. A vontade humana não teria poder ou apelo sobre nós, mas uma vontade divina dada por nós a esta criatura incomparável. Ela nos derrotou, nos conquistou, nos sequestrou e, incapazes de resistir, cedemos às suas orações para trazer a palavra à terra. Agora esperamos que venha morrer no outro joelho. Luísa, né? Agora esperamos que você venha morrer no nosso colo, no outro joelho, nos dando a sua vontade, Luísa, e nós, vendo-te morta em nossas mãos, como se você não existisse mais, daremos a nossa vontade a você. E por você, ou seja, a partir dessa nossa vontade que lhe foi dada, o nosso Fiat voltará a viver na terra. Estas duas vontades mortas sobre os nossos joelhos, nosso colo, serão o resgate de tantas vontades rebeldes, e nós as teremos com uma vestimenta preciosa, que nos compensará por tantos males de outras criaturas, para que a nossa vontade, com a nossa vontade, eles poderão nos satisfazer de tudo. Volume 18,
10/10 de 1925. Tudo que Maria fez por Jesus, ela fez isso por aqueles que vivem na vontade divina. Minha filha, coloque seu pequeno eu te amo, não só na boca, mas também em todos os atos que acontecem entre meu filho e eu. Nossa Senhora falando, né? Então, deixa eu ler de novo. Minha filha, coloque seu pequeno eu te amo, não só na boca, mas também em todos os atos que acontecem entre meu filho e eu. É Nossa Senhora falando. Então, eu não sabia que era Nossa Senhora que estava falando, né? Você deve saber que tudo que eu fiz ao meu filho Jesus, a minha intenção era fazer para aquelas almas que tinham que viver na vontade divina. Olha que legal, Nossa Senhora já sabia de tudo isso. Porque estando nela, eles estavam prontos para receber todos os atos que eu fiz a Jesus. E eu encontrei espaço suficiente para colocar eles. Então, se eu beijei o meu filho, eu os beijei, porque os encontrei unidos a ele em sua vontade suprema. Eles foram os primeiros conforme ordenado nele, e meu amor maternal me forçou a fazê-los compartilhar o que eu estava fazendo ao meu filho. Grandes graças eram necessárias daqueles que viveriam nesta santa vontade, e coloquei à sua disposição todos os meus bens, minhas graças, minhas dores como ajuda, como força, como suporte, como luz, e me senti feliz e glorificada com as maiores honras por ter como meus filhos e filhas da vontade do Pai Celestial, que eu também possuía. É por isso que os considerava meus filhos. Além disso, o que é dito sobre meu filho pode ser dito sobre eles, que assim como as primeiras gerações obtiveram a salvação pelos méritos do futuro Redentor, assim também essas almas, filhos da divina vontade, em virtude da vontade divina que nelas operar, essas futuras filhas e filhos são os que imploram incessantemente a salvação, graças para as gerações futuras. Eles estão com Jesus e Jesus neles, e repetem com ele o que Jesus contém. Portanto, se queres que repita o que fiz ao meu filho, faze com que ele te encontre sempre na sua vontade, e te concederei meus favores em abundância. Volume 18, 10/10 de 1925. A Santíssima Virgem completou todos os atos bons e sagrados do Antigo Testamento, necessário para preparar e obter a vinda do Redentor. É porque a tradução saiu errada aqui. É normal que a sabedoria eterna estabeleça os atos da criatura. Faça o bem que deseja fazer a ela. Isso aconteceu para que viesse a redenção, para que o Verbo eterno viesse à terra. Demorou 4.000 anos para se passar, e em todo esse tempo todos os atos que as criaturas tiveram para fazer, para se preparar e merecer o grande bem da redenção, e todas as graças e conhecimentos que a Suprema Majestade teve que dar, para tornar conhecido o mesmo bem que a vinda da palavra em seu meio traria. É por isso que os patriarcas, os santos padres e profetas, os santos pais, padres, acho que é os sacerdotes, juízes e tal, os profetas, todo o bem do Antigo Testamento, que com suas ações deveriam formar o caminho, a escada, para alcançar a realização de tão esperada redenção. Mas isso não foi suficiente. Por mais boas e sagradas que fossem suas ações, havia a parede imponente do pecado original que mantinha a divisão entre Deus e eles. Por isso foi necessário que uma virgem concebida sem essa mancha original, inocente e santa, enriquecida por Deus com todas as graças, que fez todos os bons atos ao longo de 4.000 anos, cobriu-os com sua inocência, santidade e pureza, de tal forma que a divindade viu aqueles atos através dos atos dessa inocente e sagrada criatura, que não só abarcou todos os atos dos antigos, mas com os seus os superou a todos, e por isso obteve a vinda do Verbo à terra. Com todas as boas ações dos antigos, aconteceu como quem tem muito ouro e prata, sem a imagem do rei sendo cunhada naquele metal precioso, que dá o valor da moeda a esse metal, de modo que, embora tenha um valor, não se pode dizer que é um valor monetário, que pode circular no meio no reino com direitos monetários. Mas suponha que o rei adquiriu esse ouro e essa prata, e dando-lhes a forma de uma moeda, cunhou sua efígie,
esse ouro teria adquirido o valor de uma moeda. Assim, a Virgem cunhou a sua inocência, a sua santidade, a vontade divina que possuía em plenitude, apresentou-os todos juntos perante a divindade e obteve tão esperado Redentor. Então a Santíssima Virgem completou todos os atos necessários para que a palavra viesse à terra. O coração materno de Maria foi transpassado ao verador de Jesus. Minha filha, minhas lágrimas começaram desde o primeiro momento da minha concepção no seio de minha Mãe Celestial, até o último suspiro na cruz. Quantas vezes minha querida mãe, olhando para mim, foi perfurada ao ver minhas lágrimas e pela dor de me ver chorar. Ela juntou as suas lágrimas às minhas e choramos juntos. E às vezes era obrigado a esconder-me para desabafar, para não furar sempre o seu coração materno e inocente. Outras vezes esperava minha Mãe do Céu para cuidar das coisas de casa por necessidade, para desabafar minhas lágrimas, para poder completar o número de lágrimas de todas as criaturas. Nossa, então Jesus ali escondeu-se de Nossa Senhora para chorar às vezes. Mandou ela ir trabalhar, cuidar da casa para ele chorar. Nossa. Chorou junto com ela, mas às vezes ele era obrigado a esconder para desabafar, para não furar sempre o seu coração materno e inocente. Porque senão era demais, né, para ela. Só o que é necessário para a redenção foi conhecido de Maria, que o Filho de Deus era seu filho. Meu amor e minha vida, Jesus. Há algum tempo tu me disseste que querias fazer de mim uma cópia de minha Mãe Celestial, da qual, porém, quase nada se sabia de tantos mares de graça com que a inundaste a cada momento. Ela não disse nada a ninguém, ela tinha tudo para si, nem o Evangelho diz nada sobre ela. Sabe-se apenas que ela foi sua mãe e que deu a você ao mundo. A você a palavra eterna, mas tudo o que entre você e ela era de favores, de graças, ela tinha tudo só para ela. De mim, porém, você quer o contrário. Você quer que eu manifeste o que você diz. Não quero segredo, como aconteceu com ela e você. Isso me machuca. Onde está a cópia de minha mãe que você quer de mim? A Luísa reclamando aqui. Que ela tem que escrever tudo, sendo que a Nossa Senhora não precisou mostrar nada. E meu doce Jesus, segurando-me bem junto ao seu coração, com toda a ternura, me disse: minha filha, coragem, não temas. Como foi de minha mãe, de quem só se sabia o necessário e suficiente para que se soubesse que eu era seu filho, que por ela eu vim redimir as gerações e que ela foi a primeira em cuja alma tive meu primeiro campo de ação divina e tudo mais. Os favores e os mares de graça que ela recebeu permaneceram no tabernáculo dos segredos divinos. Mas o mais importante, o maior, o mais sagrado, que o Filho de Deus era seu filho, e essa foi para ela a maior honra, que a exaltou acima de todas as criaturas, de modo que, sabendo o máximo de minha mãe, o mínimo não foi necessário. Assim será para minha filha, só se saberá que a minha vontade teve seu primeiro campo divino em sua alma, e tudo o que é necessário para que a minha vontade seja conhecida. Como ela quer sair para fazer a criatura voltar à sua origem, e como eu a espero ansiosamente em meus braços, para que não haja mais divisão entre ela e eu. Se isso não fosse conhecido, como poderia aquele grande suspiro bom? Como você se prepararia para uma graça tão grande, se minha mãe não quisesse que soubesse que eu era o Verbo eterno e seu filho, que bem teria produzido a redenção? Volume 19, 6/3 de 1926. No jogo do amor com Deus, Maria perdeu sua vontade e venceu a vontade divina. Foi grande a nossa dor quando vimos que a criatura nos rejeitou, estes grandes bens, e o nosso jogo de azar falhou naquele momento. Jesus falando, o risco que ele correu, com o teste com Adão, falhou, Ele mesmo está admitindo aqui, que falhou, Adão falhou, Mas mesmo que tivesse falhado, foi sempre um jogo divino que podia e devia ser refeito do seu fracasso. Por isso, depois de tantos anos, meu amor quis brincar de novo. Olha o que ele fala de brincar de novo, porque ele é Deus, nós somos nada. Então ele pode brincar tranquilo, E foi com minha mãe imaculada. Nela, o nosso jogo não falhou como falhou com Adão. Teve seu sucesso total. Por isso, demos tudo a ela e confiamos tudo a ela. Ainda mais, foi uma carreira. Nós para dar a ela, para receber. Venha comigo diante
trono divino, e você encontrará aos pés da Suprema Majestade a pequena chama da vontade da Rainha do Céu, a chama de amor, que ela jogou no jogo divino, pois para jogar é necessário sempre colocar algo seu. Caso contrário, quem vence não tem nada a tirar, e quem perde não deixa nada para trás. E como ganhei o jogo com minha mãe, ela perdeu a pequena chama de sua vontade. Mas feliz perda, tendo perdido a sua pequena chama, deixando-a como homenagem contínua aos pés do seu Criador, formou a sua vida no grande fogo divino, crescendo no imenso mar dos bens divinos, e conseguiu assim obter o tão esperado Redentor. Volume 19, dia 3/9 de 1926. A Santíssima Virgem é a recém-nascida da vontade divina no tempo. É por isso que ela fez tudo e conseguiu tudo. Minha filha, não se surpreenda se eu disser que você é a recém-nascida do meu testamento. Você deve saber que minha própria mãe imaculada é a recém-nascida da minha vontade. Porque comparando o que é o Criador e o que é a criatura que pode tirar de Deus, pode-se dizer que é um pequeno recém-nascido. E pode ser o recém-nascido da minha vontade. Se formou à semelhança do seu Criador e poderia ser rainha de toda a criação. E como rainha dominava tudo, e seu eco correspondia bem ao eco da vontade divina. E não só a soberana celestial, mas todos os santos, anjos e bem-aventurados, podem-se dizer que acabam de nascer na vontade eterna. Pois assim que a alma deixa o corpo mortal, renasce na minha vontade, e se não renasce nela, não pode entrar na pátria celestial, mas nem mesmo salvar a si mesmo, porque na glória eterna ninguém entra se não tiver nascido da minha vontade. Um exemplo é minha mãe rainha, que foi a recém-nascida da vontade divina no tempo, e recém-nascida teve o poder de fazer seu Criador descer à terra. E enquanto ela era imensa, ela o trancou em seu ventre materno para vesti-lo a sua própria natureza e dá-lo como salvador das gerações humanas. Ela, sendo a recém-nascida, formou mares de graça, luz, santidade e conhecimento, nos quais conter aquele que a criou. Com a potência da vida da vontade suprema que ela possuía, ela podia fazer tudo e impetrar tudo, e o próprio Deus não podia recusar o que essa criatura pedia, porque o que ela pedia era a sua própria vontade, era o que a sua própria vontade pedia, do qual nada poderia nem deve negar. Volume 19, 14/3 de 1926. Maria foi concebida imaculada e cheia de graça porque tinha que ser a mãe de Deus. Minha filha, minha mãe foi concebida sem mancha original para poder impetrar o tão esperado Redentor, pois foi justo e digno em quem deveria ser minha mãe, nem mesmo o germe da culpa jamais existisse. E teve que ser nobre, a mais sagrada entre todas as criaturas, mas com uma nobreza divina e uma santidade completamente semelhante ao do seu Criador, por poder encontrar nela tanta graça e capacidade que ela pudesse conceber o Santo dos Santos, a palavra eterna. Muitas vezes as criaturas também fazem isso, que se tem de preservar coisas preciosas e de grande valor, preparam recipientes muito limpos e dão um valor equivalente às coisas preciosas que devem ser guardadas neles. Mas se forem coisas comuns e de pouco valor, vasos de barro de muito pouco valor são preparados. Mas se toma cuidado para mantê-los trancados a 7 chaves, como o container limpo, bem limpo. Se eles os mantêm em qualquer lugar, de forma que pela preciosidade do container e como é guardado, seja possível saber se o contém é algo precioso e de grande valor. Pois bem, como tive que receber o seu sangue para ser concebido no seu ventre, era justo tanto que sua alma como seu corpo fossem muito limpos, e que ela se enriquecesse com todas as graças, privilégios, prerrogativas possíveis e imagináveis, que Deus pode dar e que a criatura pode receber. Então, olha que interessante, super esclarecedor essa parte. Nossa Senhora precisava ser um templo muito precioso para poder caber Jesus, que é Santo dos Santos. Volume 19/3 de 1926. O objetivo principal de tudo o que Jesus e Maria fizeram na redenção era para obter o reino da vontade divina na terra. Minha filha, de tudo o que minha mãe fez e de tudo o que eu fiz na redenção, o propósito primordial era o meu fiat. E o meu fiat renasce na terra.
Não teria sido decoroso, nem verdadeiro amor, nem grande magnanimidade, muito menos agir como Deus que sou, se vindo ao mundo eu quisesse e tivesse que dar às criaturas o mínimo, como os meios somente para se salvarem, e não o que sou. Se vindo ao mundo eu quisesse e tivesse que dar às criaturas o mínimo, e não a mínima coisa, mas uma coisa maior de todas, que é a minha vontade, que contém não só os remédios, mas todos os bens possíveis que estão no céu e na terra. Não só a salvação e a santidade, mas aquela santidade que a eleva à própria santidade do seu Criador. Oh, se você pudesse penetrar em cada frase, ato, palavra e tristeza de minha mãe inseparável, você descobriria dentro do Fiat que ela suspirou e implorou. Não chamei e escolhi minha mãe enquanto estava na minha pátria celestial? É assim que te chamei e te escolhi com aquela mesma força que ninguém resiste para o tão esperado Fiat, e mais digo-te que para o obteres tens à sua disposição coisas maiores e mais importantes com que a minha querida mãe tinha. Por isso você fica mais feliz, porque ela não teve mãe, nem suas obras como auxílio para obter o tão esperado Redentor, mas apenas o namoro dos atos dos profetas, dos patriarcas, do bem do Antigo Testamento e dos grandes bens previstos do futuro Redentor. Enquanto tendes uma mãe, tem Maria, né? Uma mãe e todas as suas obras por socorro. Tendes os socorros, as dores, as orações e a sua própria vida, os seus méritos de Maria, né? Não previsto, mas realizado do vosso Redentor, e os méritos da vida de Jesus também. Não há bem ou oração que é feita na igreja, que eu não esteja com você, que não esteja lá, para ajudar a obter o tão esperado Fiat. E como fim primário de tudo o que foi feito por mim, pela Rainha do Céu e por todos os bons, foi o cumprimento da minha vontade. Portanto, tudo está contigo para pedir que o fim seja alcançado. Portanto, esteja atenta. Eu estarei com você também, minha mãe estará. Não, você nunca ficará sozinho, suspirando o triunfo da nossa vontade. Volume 19, 28/3 de 1926. Maria só pôde conceber a palavra porque ela teve a vontade divina como sua própria vida. Minha filha, você deve saber que minha Mãe Celestial foi capaz de me conceber, o Verbo Eterno, em seu ventre puríssimo, porque ela fez a vontade de Deus como Deus faz. Todas as outras prerrogativas que ela tinha, ou seja, sua virgindade, sua concepção original imaculada, sua santidade, os mares de graça que ela possuía, não eram meios suficientes para poder conceber um Deus, porque todas essas prerrogativas não lhe deram nem mesmo a imensidão, nem a omnivisão para poder conceber um Deus imenso, que tudo vê, muito menos a fertilidade para poder conceber em uma palavra o germe para a fecundidade divina teria faltado, enquanto possuindo a vontade suprema como sua própria vida e fazendo a vontade de Deus como Deus a faz, ela recebeu o germe da fecundidade divina e com ele a imensidão, o que tudo vê. É por isso que de uma maneira connatural eu poderia ser concebido nela. Não me faltou a imensidão, nem nada que pertence ao meu ser. Fazer a vontade de Deus como Deus o faz foi o ponto mais alto, mais substancial, mais necessário para minha mãe obter o tão esperado Redentor. Todas as outras prerrogativas eram a parte superficial, a decência, o decoro que lhe convinha. É assim para você, se você quer obter o tão esperado Fiat. Você tem que conseguir fazer a vontade de Deus como Deus a faz. Nossa. Volume 19, dia 31/3 de 1926. Vivendo na vontade divina, Maria tirou tudo de Deus, retribuiu tudo e para todos de uma forma divina. Esta foi a vida da minha mãe divina. Ela era a verdadeira imagem de viver no meu testamento. Seu viver nele era tão perfeito que ela não fazia nada a não ser receber continuamente de Deus o que era conveniente para ela fazer para viver na vontade suprema. Recebeu assim o ato de adoração suprema, para poder colocar-se à frente de cada adoração que todas as criaturas têm a obrigação de fazer ao seu Criador. Pois a verdadeira adoração tem vida nas três pessoas divinas, nossa perfeita harmonia, nosso amor recíproco, nossa única vontade.
constitui a mais profunda e perfeita adoração na Sagrada Trindade. Portanto, se a criatura me adora e sua vontade não concorda comigo, é uma palavra inútil, mas não adoração. Por isso, minha mãe tirou tudo de nós, para se espalhar em tudo e se colocar à frente de todos os atos das criaturas. Na cabeça de cada ato de amor, em cada passo, em cada palavra, em cada pensamento, na cabeça de cada coisa criada. Ela colocou o seu ato em primeiro lugar em todas as coisas, e isso lhe deu o direito de ser rainha de tudo e de tudo. E superada em santidade, em amor, em graça, todos os santos que foram e serão, todos os anjos juntos, o Criador derramou nela, dando-lhe tanto amor que ela tem amor suficiente para poder amá-lo por todos. Comunicou-lhe a máxima concórdia e a única vontade das 3 pessoas divinas para que pudesse adorar de maneira divina por todos e cumprir todos os deveres das criaturas. Se não fosse assim, não seria verdade que a Mãe Celestial superou a todos na santidade, no amor, mas na forma de dizer. Mas quando falamos, eles são atos, não palavras, e por isso que encontramos tudo nela. Você tem que ser o nosso eco, o eco da Mãe Celestial, porque só ela foi quem viveu perfeita, plenamente a vontade suprema. É por isso que ela pode atuar como guia e professora. Ah, se você soubesse com quanto amor estou ao seu redor, com o quanto eu zelo por você, para que sua vida em minha vontade não seja interrompida. Você deve saber que estou fazendo mais com você do que com minha própria Mãe Celestial, porque ela não tinha suas necessidades, tendências ou paixões que pudessem impedir o curso da minha vontade nela, no mínimo. Com grande facilidade o Criador se derramou nela e ela nele, por isso minha vontade sempre foi triunfante nela. É por isso que ela não precisava ser empurrada ou repreendida. Ah, então por isso que eu sou empurrada e repreendida. Agora entendi. Volume 19... 16 de abril de 1926. A divina vontade sempre teve plenitude de vida em Maria. Portanto, ela é a nova criação. Você deve saber que a minha vontade somente na criação e em minha Mãe Celestial sempre foi íntegra e teve seu campo de ação, livre. Por isso, tendo que te chamar a viver na minha vontade como uma delas, tive que os propor como exemplo, como imagem que deves imitar. Mas quem supera tudo é minha Mãe Celestial. Ela é o novo céu, ela é o sol mais brilhante, ela é a lua mais esplêndida, ela é a terra mais florescente, tudo encerra nela. E se cada coisa criada contém a plenitude do seu próprio bem recebido de Deus, minha mãe contém todos os bens juntos, porque ela é dotada de razão, e vive nela toda a minha vontade. A plenitude da graça, de luz, de santidade cresceu a cada momento. Cada ato que eu fiz foram sóis, estrelas, que minha vontade formou nela, de tal forma que ultrapassou toda a criação. E minha vontade, sendo integral e permanente nela, fez a maior coisa e impôs o tão esperado Redentor. Por isso, a minha mãe é rainha no meio da criação, porque tudo venceu. E minha vontade encontrou nela o alimento da sua razão e a fez viver em si mesma, com integridade e permanência. Houve a mais alta concordância, trocaram-se apertos de mão, houve fibra de seu coração, pensamento, palavra, em que minha vontade não tinha vida. E o que a minha vontade não pode fazer? Tudo, não há poder que lhe falte ou algo que não possa fazer. Por isso, se você pode dizer que ela fez tudo e tudo o que os outros não puderam, nem vão poder fazer juntos, ela fez sozinha. O supremo sacrifício de Maria foi contínuo. Era dela, do Fiat, com pleno conhecimento em tudo. Aí, pensando comigo mesma, minha mãe e rainha, é verdade que ela fez o maior sacrifício que ninguém mais fez, ou seja, ela não queria conhecer sua vontade de forma nenhuma, mas apenas a de Deus. E com isso, ela abraçou todas as dores, todas as penalidades, até mesmo o heroísmo do sacrifício de sacrificar seu próprio filho para cumprir a vontade suprema. Mas aquele sacrifício ela fez uma vez. Tudo o que ela sofreu depois foi efeito do primeiro ato. Ela não teve que lutar como fazemos nas circunstâncias diferentes, em situações imprevistas, em perdas inesperadas. É sempre uma luta até que nosso próprio coração sangre por medo de ceder à nossa vontade guerreira humana. Com que atenção se deve prestar para que a vontade suprema sempre tenha seu lugar de honra e supremacia em tudo? E muitas vezes a luta afia mais a pena do que a própria pena. Mas enquanto eu estava pensando nisso, meu Jesus se moveu dentro de mim me dizendo:
Minha filha, você se engana. Não foi um dos maiores sacrifícios da minha mãe, mas foram tantas e tantas dores, tristezas, circunstâncias, situações em que a existência dela e a minha foram expostas. Suas tristezas foram sempre duplicadas, porque minha tristeza eram por ela mais do que se fossem dela. Além disso, minha sabedoria não mudou de direção com minha mãe. Em cada dor que tive que tocá-la, sempre perguntei se ela queria aceitá-la. Me senti repetindo aquele feat para ela em cada dor. Em cada circunstância eu perguntei se aceita, se aceita, se aceita, se aceita. E em cada batimento do coração dela, aquele feat soava tão doce, tão suave e harmonioso para mim, que queria ouvi-lo repetir em todos os momentos de sua vida. E é por isso que sempre lhe perguntei: mãe, você quer isso? Você quer sofrer essa dor? Olha que interessante saber disso, né? E meu feat trouxe-lhe os mares dos bens que contém e a fez compreender a intensidade da dor que ela aceitou. E que compreender com luz divina o que ela teve que sofrer a cada momento. Deu-lhe um tal martírio que ultrapassa infinitamente a luta que sofrem as criaturas, porque como ela não tinha o germe da culpa, ela não tinha o germe da luta. Ela não precisava lutar para poder vencer a si mesma, né? E minha vontade teve que encontrar outra solução para fazê-la sofrer não menos que as outras criaturas, porque tendo que para adquirir o direito de rainha das dores, ela teve que superar todas as criaturas juntas nas penalidades. E quantas vezes você já provou a si mesmo? E embora não tenha sentido nenhuma luta, ao fazer minha vontade compreender as dores a que te sujeitei, você ficou petrificada pela força da dor, e enquanto foi deixada desfeita pela dor, você foi o único cordeirinho em meus braços, pronto para aceitar outras dores às quais a minha vontade gostaria de submetê-la. Você não sofreu mais do que com a própria luta? Lutar é sinal de paixões veementes, enquanto minha vontade se dói, dá coragem, e com conhecimento de intensidade da dor, dá mérito, como só uma vontade divina pode dar. Por isso, como eu faço contigo em tudo que eu quero de ti, te pergunto primeiro se você quer, se você aceita, assim como fiz com minha mãe, para que o sacrifício seja sempre novo e me dê a oportunidade de conversar com a criatura. Volume 19, dia 28/4/1926. Por que Maria está antes de Adão e Eva diante de Deus? Por que ela nunca se separou de Deus? Minha filha, você deve saber que os primeiros antes da Suprema Majestade são aqueles que viveram em meu testamento, sem nunca deixar meu testamento. Minha mãe veio ao mundo depois de 4.000 anos, mas antes de Deus ela já existia. Antes de Deus ela existia, antes de Adão. Em Deus ela existia antes de Adão. Seus atos, seu amor, estão na primeira ordem das criaturas, de modo que todos os seus atos são antes de todos os atos das criaturas, porque ela era a mais próxima de Deus, ligada aos mais próximos laços de santidade, de união e semelhança. Vivendo em nossa vontade, seus atos se tornaram separáveis dos nossos, e o que é inseparável se torna mais próximo, com uma coisa connatural de seu Criador. Volume 19, dia 6/5/1926. Maria é mãe de direito. Toda a redenção foi confiada a ela, e ela o fez dar frutos. Minha filha, minha inseparável mãe, para me conceber o Verbo eterno, foi enriquecida com mares de graça, luz e santidade, pela suprema majestade. E ela fez tais e tantos atos, de virtude, de amor, de orações, de desejos e de suspiros ardentes, que ultrapassaram todos os amores, virtudes e todos os atos das gerações, necessários para obter o tão esperado Redentor. Assim, quando vi na Rainha Soberana o amor completo de todas as criaturas e de todos os atos que foram necessários para merecer que o Verbo fosse concebido, nela encontrei a correspondência do amor a todos. Nessa glória reiterada, todos os atos dos redimidos, e mesmo daqueles a quem minha redenção devia servir de condenação pela sua ingratidão, então o meu amor deu o seu último desabafo e eu encarnei. Por isso o direito ao nome de mãe lhe é inato, é sagrado, porque abarcando todos os atos de todas as gerações, substituindo-se por todos, era como se ela desse a luz a todos, a uma nova vida, desde o seu ventre materno. Agora você deve saber que quando fazemos o nosso trabalho, a criatura escolhida para isso a quem é confiada, devemos dar tanto amor, luz e graça que nos possa dar toda a correspondência e glória
da obra que lhe foi confiável. Nosso poder e sabedoria não seriam colocados no banco da criatura desde o início de uma obra nossa, se ela estivesse falida. Portanto, nosso trabalho deve ser seguro na criatura chamada para ser o primeiro ato, e devemos coletar todos os juros de glória equivalentes ao trabalho que nos foi confiado. E mesmo que depois do nosso trabalho fosse comunicado a outras criaturas, e devido à sua ingratidão corresse o risco de falhar, para nós é mais tolerável, porque aquele a quem inicialmente confiamos fez-nos interessar-nos plenamente pelos fracassos de outras criaturas. E não foi qualquer obra, um pequeno capital, mas a grande obra da redenção a todo custo do valor infinito e incalculável do Verbo eterno. Foi um trabalho único, uma nova descida do Verbo eterno à terra. Não poderia se repetir e por isso tivemos que assegurá-la na soberana celestial. E tendo-lhe confiado tudo, e mesmo com a própria vida de Deus, ela, fiel a nós, teve de responder por todos, tornar-se fiadora e responsável pela vida divina que lhe foi confiada, como de fato fez. Pois bem, minha filha, o que eu fiz e quis da minha Mãe Celestial, na grande obra da redenção, quero fazer com você na grande obra do Supremo Fiat. Eu não sou o dono de dar o que eu quero? Quer limitar o meu trabalho completo que quero confiar a você? O que você diria se minha Mãe Celestial quisesse aceitar o Verbo eterno com seus bens e os atos necessários para poder me conceber? Isso teria sido amor verdadeiro e aceitação verdadeira? Claro que não. Então você gostaria de meu testamento sem suas obras e sem os atos que lhe são convenientes? Volume 19, dia 18 de 5 de 1926. Quando Maria veio ao mundo, todas as criaturas e o Criador tinham seus olhos nela. Viver na minha vontade é possuir a fonte da unidade da luz da minha vontade, com toda a plenitude dos efeitos que nela existem. Assim, em cada ato seu vem luz, amor, adoração e etc. Esse ato constituinte para cada ato, amor para cada amor, como a luz do sol invade tudo, se harmoniza com tudo, reúne tudo em si e como um raio radiante dá ao seu Criador a correspondência de tudo o que ele fez por todas as criaturas e a verdadeira nota de concordância entre o céu e a terra. A unidade da luz era possuída por Adão antes de pecar, e ele não poderia mais recuperá-la em vida. Então, ele possuía a unidade da luz, que é todo o conhecimento, né? Antes de pecar, e ele não poderia mais recuperá-la mais. Aconteceu com ele quanto a terra, que gira em relação ao sol, que não sendo fixa, enquanto gira se opõe ao sol e a noite se forma. Agora, para torná-lo novamente firme e assim poder sustentar a unidade desta luz, né? Deus, assim, tipo, a unidade da luz é Deus falando com você, é Deus te mostrando as coisas, é Deus realizando as coisas, te dando conhecimento, né? Mantendo você com ele, tipo assim. Era necessário um reparador, que deveria ser superior a ele. Uma força divina foi necessária para endireitar. Daí a necessidade da redenção. A unidade desta luz foi possuída pela minha Mãe Celestial, né, que conversava com Deus constantemente, igual Adão. E, portanto, mais do que o sol, pôde dar a luz a todos. Entre ela e a Suprema Majestade nunca houve noite ou sombra, mas sempre dia inteiro. É por isso que a cada momento esta unidade de luz da minha vontade fez fluir nela toda a vida divina, né? Deus falando com ela o tempo todo, conversando com ela o tempo todo, dando-lhe mares de luz, de alegrias, de felicidade, de conhecimento divino, mares de beleza, de glória e de amor. E ela, triunfantemente, trouxe ao seu Criador todos aqueles mares como seus, para mostrar-lhe seu amor, sua adoração e fazê-lo se apaixonar por sua beleza. E a divindade fez fluir outros mares novos e mais bonitos. Ela tinha tanto amor que, como algo natural, ela poderia amar por todos, adorar e fornecer para todos. Seus menores atos realizados na unidade dessa luz, eles eram superiores aos atos maiores e a todos aqueles de todas as criaturas juntas. Por isso, os sacrifícios, as obras, o amor de todas as criaturas. As outras criaturas pode-se dizer que são pequenas chamas comparadas ao sol, gotículas de água comparadas ao mar, se comparadas aos atos da Rainha Soberana. É por isso que ela, em virtude da unidade desta luz da vontade suprema, triunfou em tudo, derrotou o seu próprio Criador e o fez prisioneiro no seu ventre materno.
Só a unidade desta luz da minha vontade, possuída por aquela que reinou sobre todos, poderia fazer este prodígio que nunca aconteceu, que lhe proporcionou as ações dignas deste divino prisioneiro. Se comparado aos atos da Rainha Soberana, é por isso que ela, em virtude da unidade desta luz na vontade suprema, triunfou em tudo, derrotou seu próprio Criador, Tá repetindo. Adão, perdendo esta unidade de luz, transtornou, tá vendo? Por isso decepcionou Deus, decepcionou Jesus, tá vendo? Transtornou e moldou à noite as fraquezas, as paixões para si e para as gerações. Esta virgem exaltada, por nunca fazer a sua vontade, sempre se pôs de pé diante do sol eterno, e por isso sempre foi dia para ela. E ela deu à luz o dia do sol da justiça para todas as gerações. Se esta rainha virgem nada mais tivesse feito do que preservar no fundo de sua alma imaculada a unidade da luz da vontade eterna, teria sido suficiente para nos devolver a glória de tudo, os atos de todos e a correspondência de amor de toda a criação. A divindade, através dela, em virtude da minha vontade, sentiu as alegrias e a felicidade que ela havia estabelecido para receber através da criação, voltando para ela. Por isso, ela pode ser chamada de Rainha-Mãe, fundadora, base e espelho da minha vontade, em que todos se possam olhar para receber dela a sua vida. Minha filha, Adão, no estado de inocência, e minha Mãe Celestial possuíam a unidade de luz na minha vontade, não por si mesmas, mas comunicada por Deus, enquanto minha humanidade a possuía por sua própria capacidade, né? Jesus, ele era hipostático, né? A união hipostática, ele era os três, então ele tinha conversa ad intra o tempo todo, né? E Nossa Senhora tinha pela graça da luz, da vontade, né? Não por si mesma, mas comunicado por Deus. Mas enquanto a minha humanidade a possuía por sua própria capacidade, porque nela não restava somente a unidade de luz da vontade de Deus, mas estava o Verbo eterno. E eu, sendo inseparável do Pai e do Espírito Santo, aconteceu a verdadeira e perfeita bilocação. Pois enquanto eu permaneci lá no céu, desci no seio da minha mãe. E sendo o Pai e o Espírito Santo inseparáveis de mim, eles também desceram comigo, enquanto permaneceram nas alturas do céu. Então eles estavam lá e aqui ao mesmo tempo. Minha filha, o Pai e o Espírito Santo, sendo inseparáveis de mim, desceram comigo, tá repetindo. Tá, repetiu aqui e tal. E visto que minha humanidade não possuía apenas a plenitude como própria, mas a própria palavra, e como consequência da inseparabilidade, o Pai e o Espírito Santo, portanto, superou de forma ainda mais perfeita tanto o inocente Adão quanto eu. A minha mãe, já que nela era graça e em mim era natureza. Ela tinha que receber luz de Deus, graça, poder, beleza. Em mim estava a fonte de onde surgiu a luz, a beleza e a graça. Razão pela qual havia tanta diferença entre mim, que era a natureza, e da minha própria mãe, que era a graça. Que ela foi eclipsada diante de mim. Então a diferença entre Jesus e ela, né? De minha divindade. Foi eclipsada diante da minha divindade. Volume 19, dia 31/5/1926. Para fazer a redenção, Jesus precisava de uma virgem mãe em que a divina vontade reinou. Minha filha, tudo foi estabelecido, a hora e a hora. Portanto, da redenção, como de fazer a minha vontade conhecida na terra, para que ela reine, ficou estabelecido que minha redenção deveria servir como um meio e uma ajuda. Nossa, a redenção é tão grande e se tornou só um meio e uma ajuda. Ela não tinha sido o começo do homem surgir. Surgiu como um meio depois para que o homem partisse do seu início. Então foi um meio que Jesus encontrou, um plano B, entre aspas, né? Pelo contrário, minha vontade foi o começo do homem e o fim em que ele deve se encerrar. Todas as coisas têm início a partir da minha vontade e tudo deve retornar à minha vontade. Se não tudo no tempo, na eternidade, ninguém poderá escapar dela, pelo que, também por isso, sou primada sempre do meio da minha vontade. Pois bem, para formar a redenção, precisei de uma virgem mãe, concebida sem a sombra da mancha original, pois tendo que me vestir de carne humana, foi um decoro para mim, Verbo eterno, não receber sangue infectado para formar minha santíssima humanidade. Agora, para dar a conhecer a minha vontade para que reine, não é necessário que eu forme uma segunda mãe, segundo a ordem natural, mas sim é uma segunda mãe segundo a ordem da graça, porque para fazer reinar a minha vontade, não faço eu preciso de outra humanidade,
mas para dar tal conhecimento dela, que as criaturas atraídas por suas maravilhas, por sua beleza e santidade, pelo grande bem que deriva para elas, possam com todo amor se submeter ao seu domínio. Por isso, escolhendo-te, Luísa, para a missão da minha vontade, segundo a ordem natural que te tirei do tronco comum, da igreja, mas pelo decoro da minha vontade, segundo a ordem da graça, tive que te elevar tanto que não sobraria nada na tua alma, sombra nenhuma infecciosa, pela qual minha vontade poderia sentir nojo de reinar em você. Como o sangue puro da Virgem era necessário, necessário imaculado para formar a minha humanidade, para poder redimir o homem, assim foi necessária a pureza, a candura, a santidade, a beleza da tua alma, para formar em ti a vida da minha vontade. E como tendo formado a minha humanidade no seio de minha mãe, esta humanidade foi dada a todos. Entende-se aos que me amam como meio de salvação, de luz, de santidade, assim esta vida de minha vontade formada em vós será dada a todos, para se darem a conhecer e assumir o seu domínio. Se eu quisesse te libertar da mancha de origem, como minha Mãe Celestial, para fazer minha vontade ter vida em você, ninguém teria se importado com minha vontade para reinar neles. Eles teriam dito, é preciso ser uma segunda mãe de Jesus para ter seus privilégios, para fazer reinar em nós a vida da vontade suprema. Pelo contrário, sabendo que você é da linhagem deles, filha de Adão, pecadora também concebida como eles, desejando-a, eles também, com a ajuda da sua boa vontade, poderão conhecer a vontade suprema, o que devem fazer para que reine neles, o bem que ela supõe para eles, a felicidade terrena e celestial preparada de forma diferente para aqueles que fazem minha vontade. Volume 19, dia 6/6 de 1926. O embaraço de Maria ao perceber que o todo queria fazer em seu nada. Vejo que o teu nada sente o peso do todo, porque quanto mais te elevo intimamente a mim e te faço saber o que o todo quer fazer no teu nada, mais te sentes a tua nulidade e quase assustada, esmagada pelo todo, queres escapar de ter que manifestar. E mais ainda por escrito, o que o todo quer fazer deste nada. Um motivo maior de que, por mais nojo que você sinta, repugnância que você sinta, eu sempre ganho e faço você fazer o que eu quero. O mesmo aconteceu à minha mãe celestial, quando lhe disseram, saúdo-te Maria, cheia de graça, você deve conceber o Filho de Deus. Ao ouvir isso, ela ficou assustada, estremeceu e disse, como isso pode acontecer? Mas terminou dizendo, fit mihi, segundo o verbo tum, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela sentiu todo o peso do tudo em seu nada e naturalmente entrou em pânico. Por isso, quando te mostro o que eu quero fazer contigo, o teu nada se apavora. Vejo o susto da rainha soberana repetir-se. E eu, simpatizando contigo, encorajo o teu nada, reforço-o, para que resista a segurar o todo. Portanto, não se preocupe, mas pense em fazer o tudo em você agir. Os atos de Maria são inseparáveis do que Deus faz. Na terra, eles salvam e no céu, eles felicitam e glorificam a todos. Minha filha, amo tanto os atos da minha vontade que eu mesmo me encarrego de guardá-los na unidade da minha luz suprema, de modo que os torne inseparáveis de mim e dos seus próprios atos. Isso aconteceu com minha mãe, minha rainha. Ela sempre trabalhou na unidade da luz da suprema vontade. Todos os seus atos, seu papel como mãe, seus direitos como rainha permaneceram inseparáveis do seu Criador. Tanto que a divindade, quando traz à tona os atos de bem-aventurança para fazer feliz toda a pátria celestial, traz à tona todos os atos da minha Mãe Celestial. Ao mesmo tempo, para que todos os santos não se sintam apenas inundados por nossas alegrias, mas também são inundados pelo amor maternal de sua mãe, pela glória de sua rainha e por todos os seus atos transformados em alegria para toda a Jerusalém celeste. Assim, todas as fibras do seu coração materno amam todos os filhos da pátria celestial com o amor de mãe, fazendo com que todos compartilhem das suas alegrias de mãe e da sua glória de rainha. Portanto, ela foi a mãe do amor e da dor na terra por seus filhos, o que lhe custou tanto quanto a vida de seu filho e de Deus lhe custou. E em virtude da unidade da luz da suprema vontade que ela possuía, suas ações foram feitas inseparáveis das nossas. No céu, ela é a mãe do amor, das alegrias e da glória para todos os seus filhos celestiais, pelos quais todos os santos têm um maior amor e uma nova glória e alegrias graças à sua mãe e rainha soberana.
Enquanto estive com a minha mãe, na vida oculta de Nazaré, tudo se calou à minha volta, embora estar oculto com a Rainha Celestial tenha servido admiravelmente para formar a substância da redenção e para anunciar o que já estava no meio deles. Mas quando seus frutos foram comunicados ao povo, quando saí em público, me dei a conhecer e falei com eles, com o poder da minha palavra criativa. E como tudo o que fiz disse foi espalhado e continua a espalhar entre o povo, aspirei que os frutos da redenção tiveram e têm os seus efeitos. Volume 19, dia 15/6/1926. Maria salvou nela o fruto pleno da vida, paixão e morte de Jesus para dar a todos. Minha dor era tanta que minha humanidade estava realmente prestes a sucumbir e dar seu último suspiro. Mas enquanto morria, a suprema vontade, com sua onivisão, tornou presentes para a minha humanidade agonizante todos aqueles que teriam feito reinar em si, com domínio absoluto, a vontade eterna, que teria acolhido os frutos da minha paixão e morte, entre a qual estava à frente, minha querida mãe. Ela se encarregou do depósito de todos os meus bens e dos frutos que estão em minha vida, paixão e morte. E ela nem mesmo deixou um sopro meu se perder. O precioso fruto do qual ela não guardou, dela tiveram que ser transmitidos aos pequenos recém-nascidos da minha vontade, e a pequena recém-nascida de minha vontade, todos aqueles a quem a suprema vontade teria formado sua vida e seu reino. Quando minha humanidade moribunda viu os frutos completos de minha vida, paixão, são e salvos, minha filha, minha mãezinha, pôde me dar aos outros, porque ela me concebeu em si mesma, me fez crescer e me alimentou. Ninguém pode dar o que não tem, e se me deram as outras criaturas, foi porque me possuíram. Então, o que Nossa Senhora possui? É o conhecimento, gente, é tudo conhecimento, tá? O que Nossa Senhora mais possuía? O conhecimento da vida de Jesus. Ela acompanhou cada detalhe, ele não deixou escapar dela nem o sentimento dele. Ela tinha totalmente conhecimento sobre a alma santíssima de Jesus. Então, ela guardou tudo no seu coração. Ela é o depósito, guardou tudo na sua memória, inteligência e vontade, no seu coração, tá bom? Maria agiu universalmente por todos diante de Deus e é por isso que ela os concebeu em seu coração. Como nossa filha, você deve defender os direitos da Rainha Soberana. Ela agiu de forma universal e por isso teve um amor, uma glória, uma oração, uma dilaceração, uma dor pelo seu Criador e por cada uma das criaturas. Ela não perdeu nenhum ato que as criaturas deviam ao seu Criador e, encerrando a todos em seu coração materno, amou a cada um de maneira universal, para que nela encontremos toda a nossa glória. Ela não nos negou nada, não apenas o que ela tinha diretamente para nos dar, mas ela nos deu o que as outras criaturas nos negaram. E para agir como uma mãe magnânima, amorosa, que ama apaixonadamente seus filhos, ela os engendrou a todos em seu coração dolorido, cada fibra do qual foi uma dor que a atravessou e na qual deu vida a cada um de seus filhos, até chegar ao golpe fatal da morte de seu Filho Deus. A dor desta morte selou a regeneração da vida aos novos filhos desta mãe dolorosa. Pois bem, uma rainha virgem que tanto nos amou e defendeu todos os nossos direitos, uma Maria, uma mãe tão terna que teve amor e dor por todos, merece que a nossa pequenina recém-nascida, da nossa vontade suprema, a ame por todos, corresponda a ela por tudo, e que, abraçando todos os seus atos na nossa vontade, tu colocas os teus unidos aos dela, pois ela é inseparável de nós, e sua glória é nossa, a nossa é dela, por um motivo maior que nossa vontade põe tudo em comum. Então Jesus falou agora para mim que como que eu vivo na divina vontade, como Aline, vivo na divina vontade, como que eu me assemelho a Luísa e a Maria Santíssima, como eu consigo alcançar, né, na divina vontade essa imitação das duas, né, e de Jesus também, porque ele também é o meu modelo maior. Como? Lendo, guardando com toda atenção e carinho cada palavra que eu leio dos livros das místicas católicas, dos diários de Santa Faustina, vivendo tudo isso como vida, assumindo para mim essa realidade e totalmente renunciando à minha vida. Eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Jesus, a vida que foi ensinada por Jesus. Eu abandono toda a minha opinião pessoal, né? E agora eu vivo a opinião somente dos conhecimentos que eu estou lendo, guardando tudo no meu coração e vivendo em conformidade
e vivendo em total busca de fazer isso ser minha vida. Toda essa vontade de Deus que eu estou conhecendo. Conhecendo a Deus é conhecimento, tá? Jesus fala que a vida na divina vontade é conhecimento. É conhecimento. A vida na divina vontade é conhecimento. É você repassar cada ato da vida de Jesus, cada palavra de Jesus. Então, é você ter o evangelho inteiro na sua cabeça, a palavra de Deus inteira na sua cabeça, a Bíblia inteira na sua vida, né? Inteirinha, a Bíblia inteirinha como vida, como base das suas escolhas, como base da sua história, né? Isso já é uma coisa importantíssima para se basear. Mas depois disso tem mais, você se interessar por tudo que Jesus fala, Aí Jesus, o que ele faz para a pessoa que vive na vontade divina? Ele traz os livros para essa pessoa. Ele traz os conhecimentos para essa pessoa. Aí você me fala, Aline, mas eu não gosto de ler. Eu só estou ouvindo os seus áudios, como que eu faço? Então, como eu coloco os áudios todinhos, né? Como eu coloco tudo que eu leio na internet em áudio, você também está tendo conhecimento, mas só que... O que Jesus pede para você? Para que você ouça mais de uma vez. Que você ouça várias vezes. Nunca ouça só uma vez. Ouça várias vezes. Para poder essa vida divina se transformar em você. Ouça. E se puder, anotar num caderno, né? Para poder frisar na sua cabeça. Então, tudo que você puder fazer para frisar esse conhecimento na sua cabeça. Para você meditar tudo isso. Você tem que meditar o dia inteiro. Você acabou de estudar tudo isso aqui, depois você fica meditando o que você lembrar, né? Fala com as pessoas sobre isso. É isso que é. Eu falo só disso para as pessoas. Só falo isso. E fico pensando só nisso o dia inteiro. Cantando essa vida divina. Tá bom? Maria agiu universal por todos diante de Deus e é por isso que ela os concebeu em seu coração. Como nossa filha, você deve defender os direitos da rainha soberana. Ela agiu de forma universal e por isso teve um amor, uma glória, uma oração, uma dilaceração, uma dor pelo seu Criador e por cada uma das criaturas. Ela não perdeu nenhum ato que as criaturas deviam ao seu Criador. E encerrando a todos em seu coração materno, amou a cada um. Então ela não perdeu nenhum ato que as criaturas deviam ao seu Criador. Como que é isso? É você saber tudo que ele fez e agradecer por tudo que ele fez. Então, não perder nenhum ato que as pessoas deveriam ter agradecido e você agradece. Encerrando todos no seu coração materno. Ela amou todos, cada um de maneira universal, para que nela encontremos toda a nossa glória. Ela não nos negou nada, não apenas o que ela tinha diretamente para nos dar, mas ela nos deu o que as outras criaturas nos negaram. E para agir como uma mãe magnânima, amorosa, que ama apaixonadamente seus filhos, ela os engendrou a todos em seu coração dolorido, cada fibra da qual foi uma dor que atravessou e na qual deu vida a cada um de seus filhos, até chegar ao golpe fatal da morte de seu filho Deus. A dor desta morte selou e regenerou da vida a novos filhos desta mãe dolorosa. Pois bem, uma rainha virgem que tanto nos amou e defendeu todos os nossos direitos, uma mãe tão terna que teve amor e dor por todos, merece que a nossa pequenina recém-nascida da nossa vontade suprema a ame por todos, corresponda a ela por tudo e que abraçando todos os seus atos na nossa vontade, tu colocas os teus unidos aos dela, pois ela é inseparável de nós. A sua glória é nossa, a nossa é dela, por um maior motivo que nossa vontade põe tudo em comum. Minha filha, a minha vontade contém tudo e zelosamente preserva todos os seus atos, como se fossem um. Assim preserva todos os atos da rainha soberana como se fossem todos dela. Porque ela fez tudo em minha vontade. Portanto, minha própria vontade os fará presentes a você. Agora você deve saber que quem fez tanto bem a todos e amou a todos, que tem trabalhado de forma universal por Deus e por todos, com justiça tem direito a tudo e a todos. Atuar de forma universal é a forma divina, e minha Mãe Celestial pôde trabalhar com os caminhos do seu Criador porque possuía o reino de nossa vontade. Agora ela, tendo operado em nossa vontade suprema, tem os direitos sobre as propriedades que ela formou em nosso reino. E quem poderá retribuir senão quem vive no mesmo reino? É você conhecer toda a vida de Deus, tudo que Deus fez, conhecer tudo que Ele tem ensinado, tudo que Ele tem mostrado,
A vida íntima do Senhor Jesus Cristo, a mística de Deus, a Valtorta, tudo. Conhecer o livro do céu inteirinho, né? E assumir essa vida para você, todo esse conhecimento, agradecer por tudo que ele fez, saber tudo que ele fez, conversar sobre essas coisas com as pessoas, espalhar isso para as pessoas, né? Porque só neste reino está a ação universal, o amor que ama todos, que tudo abraça, que nada escapa. Por isso, todos te esperam. Minha mãe quer também a correspondência do amor universal com que amou todas as gerações. E a você, por outro lado, na pátria celestial e a glória universal corresponderá a você, herança somente daquele que possui o reino da minha vontade na terra. Volume 19, dia 26/6/1926. A plena luz da divina vontade deu a Maria todas as penalidades da redenção. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando aqui até o volume 19. Depois a gente vai ter que ver o volume 20 pra frente, reunir isso. Porque esse livro que foi feito aqui pelo padre é só até o volume 19. Ainda tem volume 20 até 36. Então tem chão ainda. Mas tá acabando esse, pelo menos. A plena luz da divina vontade deu a Maria todas as penalidades da redenção, a corredenção. Para formar o reino da redenção, quem mais se destacou no sofrimento foi minha mãe. E embora aparentemente ela não tenha sofrido nenhuma dor conhecida de outras criaturas, exceto a minha morte, que todos conheciam que era por sua mãe, coração e golpe fatal, mais comovente do que qualquer morte mais dolorosa, visto que ela possui a unidade da luz de minha vontade. Ela sabia tudo que ele sofria. Essa luz carregou não apenas as 7 espadas que a igreja, mas todas as espadas, as lanças, as feridas de toda a culpa e a dor das criaturas, que torturaram de forma dilacerante seu coração materno. Mas isso ainda não é nada. Aquela luz trouxe-lhe todas as minhas dores, minhas humilhações, minhas amarguras, meus espinhos, minhas unhas, meus pregos, né, no caso, os cravos, né, as dores mais íntimas do meu coração. O coração de minha mãe era o verdadeiro sol, cuja luz, embora apenas a luz se veja, contém todos os bens e efeitos que a terra recebe e possui. Portanto, pode-se dizer que a terra está contida no sol. Assim, a rainha soberana, só sua pessoa podia ser vista, mas a luz da minha vontade suprema a fazia ter em si todas as dores possíveis e imagináveis. E quanto mais íntimas e desconhecidas, mais preciosas e poderosas diante do divino coração, para obter o que ansiava, a redenção. De modo que a igreja sabe tão pouco sobre as dores da soberana celestial que se pode dizer que ela conhece apenas as dores que aparecem e, portanto, dá um número de 7 espadas. Mas se ela soubesse que seu coração materno era o refúgio, o depósito de todas as minhas dores e que a luz da minha vontade lhe trouxe tudo e nada lhe poupou, não diria 7 espadas, mas milhões de espadas. Ainda mais do que sendo dores íntimas. Só Deus conhece a intensidade da dor. E por isso foi justamente constituída a rainha dos mártires e de todas as dores. As criaturas sabem dar peso e valor às penalidades externas, mas não entendem e não sabem dar preço certo para as penalidades internas, que às vezes são piores do que as externas, né? Agora, para formar primeiro em minha mãe o reino da minha vontade e depois o da redenção, não foram necessárias tantas dores, já que, não tendo culpa, a herança das dores não era para ela. Sua herança era o reino da minha vontade, mas para dar o reino da redenção às criaturas, ela teve que sofrer muitas penalidades. Assim, os frutos da redenção amadureceram no reino da minha vontade, que minha mãe e eu possuímos. Não há coisa bela, boa e útil que não saia da minha vontade. E unida à rainha soberana veio a minha humanidade. Ela permaneceu escondida em mim, nas minhas dores, meus sofrimentos, minhas feridas. Por isso, pouco se sabe dela, mas a humanidade foi preciso saber o que eu fiz, o quanto sofri e o quanto amei. Se nada fosse conhecido, ela não poderia formar o reino da redenção. O conhecimento das minhas dores e do meu amor atrai e empurra, dá coragem e luz para atrair as almas, para levar os remédios, os bens que estão na minha redenção. Saber quanto me custam a sua salvação é a corrente que te liga a mim e evita novas faltas. Então, quando você tem um conhecimento, do preço que você valeu para Jesus, você não tem coragem de pecar mais. Você vai tendo horror ao pecado. Você vai lutar com todas as suas forças para não pecar mais, né? Mas se eles nada só sabem de minhas tristezas e da minha morte, sem saber o quanto me custou a salvação deles, ninguém se preocuparia em me dar e me amar e salvar sua alma. Pois bem, minha filha, como foi preciso dar a conhecer quem foram e quanto lhes custou formar o reino da redenção, é preciso dar a conhecer agora
Tudo aquilo que a minha paternal bondade escolheu para formar o reino do Fiat Supremo e começar a comunicar aos outros. Então, essa redenção já é uma coisa que doeu tanto para Jesus, já foi difícil. Imagine o reino da divina vontade, né? Como foi da redenção que se formou primeiro entre mim e minha mãe celestial, e depois foi conhecido pelas criaturas, assim será do Fiat Supremo também. Então, um conhecimento do Fiat Supremo, desde a criação, as dores da decepção que Jesus teve com Adão, né? E tudo mais, esses conhecimentos que nós estamos colocando aqui no nosso canal, é tudo que precisa para se espalhar o reino da divina vontade, para as pessoas pararem de pecar imediatamente, né? E começarem a viver a divina vontade como vida. Deus preparou Maria sem que ela superasse o que ela seria sua mãe, e no devido tempo isso foi revelado a ela. Se eu quisesse manifestar o reino da minha vontade quando vim à terra, ou antes que os bens da redenção fossem reconhecidos e amplamente possuídos por criaturas, meus maiores santos teriam ficado amedrontados, pois teriam pensado e dito: Adão, que era inocente e santo, não sabia nem perseverar neste reino de luz, sem fim e santidade divina, como nós poderíamos? E você, a primeira, quantas vezes não teve medo, Luísa? E tremendo diante de imensos bens de santidade totalmente divina do reino do Supremo Fiat, quiseste também recuar, dizendo-me: Jesus, vai buscar outra pessoa, eu sou incapaz. O sofrimento não assustou tanto, pelo contrário, muitas vezes você me pediu e me incentivou a conceder-lhe mais sofrimento. E por isso a minha mais que bondade paterna fez você como uma segunda mãe minha, que escondi para encarnar em seu seio. Antes de prepará-la, eu a formei para não assustá-la. E quando chegou o momento oportuno, justamente no ato em que tive que ser concebido, e informei através do anjo. E embora ao princípio temesse e se perturbasse, logo que se acalmou, pois estava acostumada a viver com seu Deus no meio da sua luz e na presença da sua santidade. Está falando Nossa Senhora aqui. Né? Ele preparou Nossa Senhora também durante os 15 anos que ela estava lá no templo, né? Para poder ela receber o anjo. Enquanto Jesus e Maria viveram na terra, seus atos divinos ressoaram por toda a criação. Minha filha, você deve saber que enquanto minha humanidade esteve na terra, assim como enquanto a rainha soberana esteve, na criação não havia solidão ou silêncio sepulcral. Porque, em virtude da luz da vontade divina, onde quer que estivesse, como luz se espalhou, difundindo-se em tudo e se multiplicou em todas as coisas criadas, e meu ato se repetiu em todos os lugares, porque era uma vontade. Volume 19, dia 29/7/1926. Maria era inseparável. Falta 3 trechos para acabar. Maria era inseparável de Jesus, mas muitas vezes ela se sentiu privada dele, em um estado de pura fé. Quão difícil é a privação do meu doce Jesus. A verdadeira morte da alma é sentida, e acontece como o corpo quando a alma sai, que embora tenha os mesmos membros, estão sem vida, inertes, sem movimento e sem valor. O mesmo me parece minha pequena alma sem Jesus. Tem as mesmas faculdades, mas desprovida de vida. Quando Jesus sai, a vida, o movimento e o calor acabam, pois isso é a dor cruel, indescritível e incomparável a qualquer outra dor. A Mãe Celestial não sofreu esta dor, porque a sua santidade a tornava inseparável de Jesus e por isso nunca foi privada dele. Minha filha, você se engana, Jesus responde. A privação de mim não é separação, mas dor. E você tem razão quando diz que é a maior dor, a mais mortal. Uma dor que tem o poder, não de separar, mas de reforçar com laços mais fortes e estáveis, a união inseparável comigo. E então não é verdade que a rainha soberana nunca foi privada de mim, nunca separada, mas privada sim, o que não prejudicava o cume da sua santidade, mas a aumentava. Quantas vezes a deixei em estado de pura fé, porque tendo que ser rainha das dores e mãe de todos os viventes, não lhe faltou o mais belo adorno, a pérola mais lustrosa, que lhe deu a característica de rainha dos mártires e soberana mãe de todas as dores. Esta dor de permanecer na fé pura. Nossa, eu vivo assim, gente. Eu vivo assim porque eu nunca vi Jesus, nunca ouvi audivelmente Jesus, nunca senti um toque real de Jesus. Eu vivo da pura fé. Nossa, eu adoro ouvir quando é uma coisa que se refere a mim, assim, que eu vivo da pura fé. Esta dor de permanecer na fé pura, olha, eu tenho essa dor mortal, eu sinto essa dor mortal, sinto mesmo. Isso eu sinto, eu já chorei muito mesmo, muito mesmo. A fé pura preparou-a para receber o depósito dos meus ensinamentos. Nossa, olha, então é isso, por isso que eu tô recebendo o depósito dos seus ensinamentos. Eu sempre leio assim, não adianta vocês chorar. Eu sempre leio as coisas e penso em mim. Ah, isso não é amor próprio? Não. Isso não é amor próprio, não.
Isso é conhecimento mesmo. É viver no reino da divina vontade, assumir para você a verdade, entendeu? Essa verdade muda tudo na minha vida. Muda tudo, faz eu parar de pecar mesmo. Faz eu dar mais valor a esse conteúdo, entendeu? Então, é isso que eu faço. Então, começa a fazer também, que vocês vão chegar longe, tá? Esta dor de permanecer na fé pura preparou-a para receber o depósito dos meus ensinamentos, o tesouro dos sacramentos e todos os bens da minha redenção, pois a minha privação, sendo a pena maior, coloca a alma em posição de ser o depositário dos maiores dons do seu Criador. Nossa, então manda ver. Seu mais alto conhecimento e seus segredos. Quantas vezes não fiz isso com você? Depois de uma privação minha, manifestei a você o mais alto conhecimento sobre a minha vontade. E com isso fiz de você a depositária, não apenas do conhecimento, mas da minha própria vontade. Além disso, a rainha soberana, como mãe, devia possuir todos os estados da alma, mesmo estado da pura fé, para dar aos seus filhos aquela fé inabalável que os torna capazes de dar o seu sangue e a vida para defender e testemunhar a fé. Se ela não possuísse esse dom da fé, como poderia tê-lo dado aos seus filhos? Quem deve ser a cabeça deve sofrer, trabalhar e fazer sozinho tudo que os outros farão juntos. É o que eu fiz. Sendo chefe da redenção, posso dizer que fiz tudo pelo amor de todos, para dar-lhes vida e para tornar a todos seguros, como também a Virgem Imaculada. Por ser mãe e rainha de todos, quanto sofreu, quanto ela amou e fez por todas as criaturas, ninguém pode dizer que ela nos iguala. Dizer que ela se iguala a vocês, tanto no sofrimento quanto no amor. No máximo, eles se parecem conosco em parte, mas não igualam ninguém. Mas estando à frente de todos, tanto eu como a rainha soberana, tínhamos todas as graças e todos os bens, tínhamos a força em nosso poder. O domínio era nosso, o céu e a terra obedeciam a um simples gesto nosso e tremiam diante de nós. Poder e santidade. Os redimidos pegaram nossas migalhas e comeram nossos frutos. Foram curados por nossos remédios. Foram fortalecidos por nossos exemplos. Aprenderam nossas lições. Aumentaram a custa de nossas vidas. E se foram glorificados, foi graças pela nossa glória. Mas o poder sempre é nosso. A fonte viva de todos os bens sempre brota de nós. É tão verdade que os redimidos se afastaram de nós. Eles perderam todos os seus bens. Se eles se afastaram de nós, perderam todos os seus bens e ficaram doentes e pobres mais do que antes. Isso é o que significa estar na liderança. É verdade que você sofre muito, que trabalha tanto, que tem que preparar o bem para todos. Mas tudo que você tem supera tudo e todos. Não há tanta distância entre quem está à frente de uma missão e quem tem que ser um membro. Que aquele que é a cabeça do sol e o membro da pouca luz podem ser comparados, mas tudo o que é possuído supera tudo e todos. Há tanta distância entre quem está à frente de uma missão e quem Tá repetindo. Volume 19, 22/8 de 1926. Para obter o Redentor foi necessário um desejo ardente de todos e finalmente da Santíssima Virgem. Isto aconteceu na redenção. Se a nossa justiça não tivesse encontrado as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências dos patriarcas, dos profetas, de todo o bem do Antigo Testamento, e então uma rainha virgem que possuía completa nossa vontade, que fez tudo seu, com tantas orações insistentes, assumindo toda a tarefa de dar satisfação a todo o gênero humano, nossa justiça jamais teria consentido na vinda do tão esperado Redentor entre as criaturas, teria sido inexorável e teria dito um não direto à minha vinda à Terra. Então, olha que interessante. Então, a rainha virgem que possuía completa nossa vontade, que fez tudo seu, com tantas orações insistentes, se ela não tivesse rezado insistentemente, assumindo toda a tarefa de dar satisfação a todo o gênero humano, a nossa justiça jamais teria consentido na vinda de tão esperado Redentor. Então acontece a mesma coisa no reino da divina vontade. Se a gente não pedir, se a gente não implorar esse reino da divina vontade todo dia, não vai vir. Volume 19, 13/9 de 1926. O reino da redenção, antes de citar as criaturas, foi formado entre Jesus e Maria. Minha filha, este reino do Supremo Fiat deve primeiro ser fundado, formado e amadurecer bem entre você e eu. Então deve ser transmitido às criaturas. Assim foi entre a Virgem e eu. Primeiro fui formado nela, acreditei no seu ventre, entrei no seu ventre, nutri o seu seio, no seu seio, vivemos juntos para formar entre nós dois, de ti deu para ela, como se ninguém mais existisse.
Não, então ela viveu assim, como se ninguém mais existisse. O reino da redenção, e então minha própria vida, os frutos da redenção da minha vida contínuo foram transmitidos a outras criaturas. Assim será para o Supremo Fiat. Primeiro faremos só entre nós dois, de você para mim. Quando for formado, cuidarei para transmiti-lo às outras criaturas. Amém? Acabou aqui até o 19. Aí eu vou fazer depois do 20 em diante. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, 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 fiat.